Negócios na pauta de volta hoje falando sobre o projeto Canteiro Escola, resultado da parceria público-privada entre a Prefeitura de São Luís e o Sistema FIEMA e o SEBRAE. Arthur, a mão de obra especializada para a recuperação de prédios históricos é carente em nossa cidade, não é? A gente viu isso aqui agora. Sim, Dalva. Como a gente já viu, é difícil encontrar especialistas para executar esse tipo de obra. Os casarões precisam de manutenção, de conservação ou até mesmo de reconstrução. Como grande parte dos imóveis pertence à iniciativa privada, muita gente acaba não conseguindo recuperar esses imóveis, diante dessa escassez. Então, vamos voltar aqui a falar com nossos convidados, o Fábio e a Kátia. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui enquanto vocês falavam, como é que está sendo o recrutamento dessa mão de obra? São moradores lá do centro mesmo, ou vocês abriram as inscrições? Houve uma seleção, né, de profissionais ou pretensos profissionais para atuar na construção civil. Como se deu? Olha, a parceria é tão forte que qualquer um de nós pode falar e não vai dizer, não vai sair da coisa. A gente abriu para todo mundo através do outro parceiro nosso, usando o sistema FIEMA, que é o IEL. A gente abriu as inscrições durante um prazo, acho que foi 15 dias, e várias pessoas se inscreveram e teve lá uma seleção. E, na verdade, nós estamos com 36, mas são 72 vagas, já vamos começar, são 4 turmas de 18, já estamos começando também as outras 2, né? E o objetivo é que isso não pare, isso vai ficar também num cadastro lá e a pessoa estiver interessada em cumprir os requisitos, né? Que no caso a gente pediu alguma experiência no caso. Fábio, porque a gente sabe que ali no centro histórico há uma população bastante carente, de certa maneira boa parte até sem renda. Se houve algum critério de dar um certo direcionamento para essa população também? Eu acho que sim, dentro do possível. Não, a gente abriu para o geral. Mas eu tive o cuidado de chamar o presidente da Associação dos Bairros do Centro Histórico, dos Moradores do Centro Histórico, Luiz Cláudio, e nós tivemos uma reunião e pedimos que ele fizesse a divulgação para que as pessoas que moram no centro, que estivessem interessadas, se cientes, né, para que essa informação chegasse. Então houve realmente essa preocupação, mas a gente resolveu abrir para a cidade toda, inclusive porque um programa como esse a gente busca atingir mão de obra para a construção civil, além da preservação do patrimônio, óbvio. Mas, por exemplo, o patrimônio, nós não estamos formando pessoas apenas para trabalhar nos 4.000 e poucos imóveis tombados do Centro Histórico de São Luís. Mas a gente tem Alcântara, com mais de 2.000 imóveis, e que vai passar por uma grande revolução com a chegada agora da base, do lançamento. Então, a gente está preparando mão de obra para a construção civil. Por quê? Nós temos um mito. Né? Qual é? Eu não vou recuperar um imóvel tombado, esse meu prédio histórico, porque é muito caro, restauração é muito cara. Tudo bem, restauração pode até ser caro, mas se eu tiver a cada 2 anos, 4 anos, uma pintura na minha parede, chamar um pintor, pinte aqui, e esse pintor for qualificado e souber qual o tipo de tinta, o procedimento para um prédio com essa tecnologia construtiva, eu vou pagar o meu pintor. Isso. Né? Se eu chamar um pedreiro que vai fazer o reboco ali, ou que vai tirar uma goteira, entende? Então, o que nós estamos fazendo esses alunos, eles vão ter uma capacitação também pelo SEBRAE de pequenos empreendedores. É a MEI. É a MEI, Então, por exemplo, eu posso fazer a minha empresazinha bem pequenininha, né, nesse sistema aí que o Fábio vai explicar, que eu não domino direito, e eu posso atender essas pessoas. Eu não preciso estar numa licitação pública, entende? E eu tenho um mercado de trabalho enorme, porque nós estamos falando, no caso de São Luís, de mais de 4.000 imóveis que são centenários, que têm 100, 200, 300 anos, né? E que precisam estar sendo conservados o tempo inteiro. Né? Então, eu já tenho ali no mercado. Se eu receber essas instruções, como eles estão recebendo, de empreendedorismo, né, de saber montar a sua pequena empresazinha ali de manutenção e conservação, né? Eu não estou falando do restauro que precisa de um projeto, mas eu estou falando de pequenas obrinhas de conservação que um pequeno com a sua empresazinha pequenininha, ele domina, ele vai conseguir Agora, a nível fazer. de restauração, Kátia, explica aqui para a gente, o nosso público aqui, que habilidades tem que ter esses profissionais da construção civil, o operário,
Em relação a esse tipo de imóvel, os imóveis que você chamou contemporâneos, qual é essa diferença, essa qualificação? Qual é o grande diferencial? Por exemplo, se eu for trabalhar na construção de um edifício de 20 andares, né, eu estou falando de uma tecnologia de concreto armado, que já vem quase praticamente pré-moldado, né, que usa muita parede de drywall, enfim, vários materiais contemporâneos que são utilizados na construção civil. Esse pedreiro, com a formação que ele teve de segurança do trabalho, de saber dominar o andaime, de saber trabalhar com argamassas e tudo, ele tanto vai poder trabalhar em construções contemporâneas, quanto vai poder trabalhar em prédios históricos. Ele está preparado para as duas coisas, mas especializado em tecnologias construtivas tradicionais. Né? E isso até levanta a questão do seguinte, essa pessoa, esses alunos que estão lá no curso, vão sair formados para atuar na construção civil e com um diferencial que pode melhorar a renda dessas pessoas, já que são profissionais em escassez, pelo menos a empregabilidade. A gente chama esse projeto até de um laboratório, e internamente entre nós, porque nós estamos customizando tudo e essas primeiras turmas elas são muito importantes para que a gente consiga o nosso objetivo final, que é essa pessoa sair efetiva, formada, preparada, né? E eu acho que a primeira coisa é a conscientização. Se eu encontrar lá, que é o que os técnicos estão levando. Eu já fiz diversas obras, e Kátia também tem esse conhecimento. Eu encontro ali a parede ainda de taipa, que é amarrada com cipó, aí com óleo de baleia. Então ele vai saber, pelo menos, identificar aquilo, fazer aquelas cimalhas, né, que são tipo aqueles roda-força, só que externos, né? Aquilo não é qualquer um que faz com uma forma né? Então a gente precisa passar esses conhecimentos e eu acho que o mais importante é você dar o valor, é você saber que aquilo vale, que aquilo é importante, então aquilo vai também levar para as outras pessoas para que a gente tenha essa condição de preservar, como o Kátia está dizendo. Não é uma grande empresa, mas como foi falado, nós também estamos fomentando para que o Sebrae também é parceiro nosso, para levar essa palestra de empreendedorismo, os cursos, e nós vamos abrir uma MEI para cada um que quiser. E essa MEI, ela pode faturar até R$130 mil por ano e pode ter 3 pessoas dentro dessa MEI. E aí essas pessoas estarão cobertas, não é, pelo INSS, por todos os seguros que a lei traz, e elas poderão faturar direto para as pessoas físicas nessa conservação, que às vezes a gente deixa anos e anos sem fazer nada, quando vai fazer já é um tamanhão de uma grande obra, quando você pode estar recuperando. Tem um comentário que se faz aqui em relação às nossas calçadas de pedra portuguesa, né? Que me parece que é uma técnica bem específica, né? Que os portugueses dominam com maestria. Por que é tão difícil de fazer essas calçadas aqui? A gente não consegue ter aquela qualidade? Eu falo de maneira geral, claro que até nas obras mais recentes foram feitas, você já vê que tem um diferencial. Na verdade, São Luís não tem uma tradição de calçadas portuguesas. São Luís tem uma tradição, as nossas calçadas eram de pedras de cantaria. Grandes, né? Como é lá do Mercado Atulhas, não é isso? Exatamente. Algumas calçadas de pedra portuguesa, elas já surgiram no final do 19, início do 20, já imitando muito o Rio de Janeiro, né? E essa calceteria, ela é muito difícil de ser feita, porque a forma, a cantaria para dar a quebra daquela pedra, quanto menor ela for, e também o afastamento que precisa ser dado, melhor fica, né? Então, assim, a praça que tem a melhor calçada de pedras portuguesas é a João Lisboa. E aquela Praça João Lisboa, as pedras portuguesas da Praça João Lisboa, ela é dos anos 40, 1940. É a reforma do interventor Paulo Ramos. É século XX já. Já é século XX. Então, quem tem essa tradição e que tem esses calceteiros e que mantém nos seus quadros esses calceteiros é a Prefeitura do Rio de Janeiro, porque de fato o Rio possui muitas calçadas de pedra portuguesa, mas não é aqui. São Luís, assim, pouquíssimos lugares tem pedra portuguesa. E as nossas calçadas, nós perdemos quase todas elas, né? Pouquíssimas resistiram. Na época do projeto Reviver, eu me lembro muito bem que a decisão foi juntar, como estavam as calçadas
algumas com pedra de cantaria e já com cimento, outras esburacadas. Então, o que se determinou foi, vamos retirar todas as pedras de cantaria e vamos dar uma unidade nos locais mais importantes, que foi feito justamente ali na feira da Praia Grande, ali na Rua da Estrela, alguns trechos pequenos da Rua do Giz, e o restante, o programa Reviver, na época, o projeto, ele colocou as calçadas em cimento, mas fazendo a marcação do tamanho das pedras portuguesas. E que agora, o projeto de revitalização do centro histórico, que está sendo levado pela Prefeitura de São Luís, por conta da questão da acessibilidade. Né? Nós estamos retirando essas calçadas, não as de pedras de cantaria, que são originais, mas aquelas de cimento, que já estão bastante, até duraram muito, 30 anos, né? Então, para não ser pedra, duraram muito. Então, nós estamos substituindo por um piso de alta resistência que seja mais acessível para portadores de necessidades especiais. A gente tem visto mesmo o canteiro, o centro histórico virou um grande canteiro. Tem tapume por todos os lados. Essas obras que ocorrem atualmente no centro histórico são majoritariamente do poder público? Sim, mas também tem iniciativa privada. Nós temos o programa Nosso Centro do Governo do Estado, que é um programa também que está trabalhando com iniciativa privada, porque é um edital que o Governo do Estado colocou imóveis de sua propriedade para que terceiros entrassem nesse edital e ocupassem, preservando e principalmente fazendo a obra de conservação, de recuperação do imóvel, né? E a gente tem um programa de reabilitação do centro histórico, que é da Prefeitura, que é com recursos provenientes do BID, foi um empréstimo, né? Onde a gente tem grandes intervenções como a Fonte do Bispo, a Praça da Misericórdia, o Parque do Bom Menino, essa parte de acessibilidade da parte ali da Praia Grande. Então são diversas obras, e que bom, né? Que são dois projetos que se somam. Mas agora o Canteiro Escola entra com essa parceria público-privada e as empresas privadas ajudando na recuperação do patrimônio. Isso que eu ia tocar nesse assunto, porque a gente tem alguns ciclos de recuperação do centro histórico. Eu não sei como é que acontece nos outros sítios históricos, como Salvador, por exemplo. E aí teve o Reviver, teve um grande trabalho que foi feito aqui, na época que você era presidente do IFAM. Do PAC das Cidades Históricas. Do PAC das Cidades Históricas. Mas aí depois parece que entra num período que isso é um pouco esquecido. Como tornar isso perene, contínuo? O Canteiro Escola pensou nisso? Olha, o Canteiro Escola, ele não tem esse viés de ser um programa de reabilitação do centro histórico. Ele tem o viés de ajudar na reabilitação do centro histórico. Mas a gente pode até no futuro, né, Fábio, partir para uma coisa maior. Mas por enquanto o nosso programa é de formação de mão de obra. É diferente de um programa como foi o programa Reviver, né, que é um programa urbanístico, né, que você vai trabalhar os problemas todos do centro, como o PAC tentou ser. E aí o PAC das Cidades Históricas tinha os dois primeiros programas que infelizmente não vingaram e colocou em xeque o restante. Ótimo ter feito Rua Grande, ter feito Praça João Lisboa, Largo do Carmo, ter feito Rua Grande, Deodoro, enfim, muito bacana. Mas os dois principais programas do PAC, para dar sustentabilidade a esse conjunto arquitetônico, né, que ocupa vários bairros, né, são 14 bairros no centro histórico, ou seja, no que está dentro do anel viário, entre a área de tombamento estadual, federal e declarada pela Unesco Patrimônio Mundial. Então, o PAC, ele previa como projeto número 1 a questão da mobilidade urbana. Sem resolver a mobilidade do centro, você não dá sustentabilidade para ele. Pode fazer o programa que for. Nosso centro, PAC das Cidades Históricas, Programa de Revitalização do Centro Histórico, Canteiro Escola, eles ajudam, mas não resolvem o problema enquanto não for enfrentada a questão da mobilidade do centro. Porque as pessoas querem chegar, querem ter acesso, para você poder ter negócios, para você ter moradia, qualquer uso precisa da questão da mobilidade. A gente vê organismos enormes e importantes para o centro histórico, como, por exemplo, o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça ocupa uma quadra do centro histórico. Eles querem sair. Por quê? Eles colocam como empecilho para estarem ali a questão da mobilidade, né?
Então, primeiro era mobilidade, e para você ter a mobilidade, o segundo projeto era justamente a revisão da legislação urbanística, que você tem que revisar toda ela para ter um programa sério, bom e consequente de mobilidade para resolver o problema de sustentabilidade do centro histórico. Senão a gente vai continuar nesse ciclo. Estamos formando gente, vamos capacitar, vamos cuidar do patrimônio, vamos preservar, mas tem os problemas de fundo para a sustentabilidade que tem que ser visto com mais seriedade. Muito bom. Esse gancho aqui leva a gente para o próximo bloco, que é o último, e aí a gente vai tentar aqui propor soluções criativas, inovadoras, a partir do que a gente já tem. Cidade, né, Dalva? Ah, gente, é tão bonito, né? Quando a gente olha que esse projeto pode tornar tudo isso ainda mais atraente e valorizado por quem é daqui, motivo de realmente muita expectativa. A gente vai fazer agora mais um rápido intervalo e volta em instantes com mais negócios na pauta.